Glória a Deus por mais essa reunião, né? Eu orando pela reunião, me veio assim tão rápido, aí vinha ao meu coração, eu quero falar sobre ingratidão. E o Senhor ainda falava no meu coração que essa mensagem, ela tem um endereço, que Ele quer que chegue essa mensagem. E que ela chegue não só nesse lugar, mas nos nossos corações, né? Em nome de Jesus. Então nós vamos começar lendo Lamentações 2, 5 e 6. Você leu? Olha, que isso, ó. Tá vendo? Deus testifica, né? Espírito Santo. Oi? Lamentações 2, 5 e o 6. Versículos 5 e 6. Então vamos estar lendo, né? Então fala assim: tornou-se o Senhor como inimigo, devorando Israel, devorou todos os seus palácios, destruiu as suas fortalezas e multiplicou na filha de Judá o pranto e a lamentação. Demoliu com violência o seu tabernáculo, como se fosse uma horta, destruiu o lugar. Vamos estar lendo até aqui, né? Então, gente, aqui o livro de Lamentações as lamentações do profeta Jeremias. Jeremias foi levantado por Deus para alertar o povo de Judá, o povo de Israel, que estava no pecado, estava cometendo vários pecados e havia muita ingratidão no coração deles. É como se fosse assim, é mais ou menos assim, se eles fossem um rio furado, né? Deus mandava tudo e o que Deus mandava saía. Então eles não absorviam a palavra de Deus, eles não obedeciam a palavra de Deus. E Deus levanta Jeremias e fala: Jeremias, vai lá e fala para o povo que eles vão ser punidos, porque eles estão me desobedecendo e não pode. E Jeremias foi e falou e não adiantou. E ali o povo de Judá foi para a Babilônia, né, como escravo, e ali eles ficaram 70 anos como escravos, e tudo que Deus usou Jeremias para falar estava acontecendo. Então, Lamentações 2:5 Jeremias lamentando por tudo que estava acontecendo com o povo de Judá, porque esse povo havia desobedecido a Deus. E então eles não tinham como questionar Deus. Por quê? Porque Deus já havia falado através de Jeremias. Em Deuteronômio 28 fala da bênção que acompanha aqueles que obedecem e a maldição daqueles que não obedecem a Deus, que não ouvem a voz de Deus, né? E ali, se vocês lerem Deuteronômio 28, vocês vão ver que o que eles estavam vivendo era algo horrível, porque a fome era tanta que os pais comiam os filhos de tanta fome. E Deus havia falado em Deuteronômio que a maldição seria assim. Só que eles não obedeceram e continuaram agindo dessa forma. E daí veio o quê? A ira de Deus sobre a vida deles. Então a gente vê que o povo de Judá, eles foram um povo assim ingrato. Eles tinham tudo, gente. Deus deu comida, Deus deu água, Deus estava sustentando e eles viraram as costas para Deus. É a mesma coisa, você faz tudo para uma pessoa e de repente ela vira as costas para você, não quer saber mais de você e começa a fazer tudo oposto ao que você falou com ela. Então havia essa grande ingratidão do povo de Judá para com Deus. E daí veio a maldição
E o que eles plantaram, eles estavam colhendo, né? E a palavra de Deus fala, gente, que a gente tem que sondar o nosso coração para ver como está o nosso coração, a nossa vida. Será que nós não estamos sendo assim como um rio furado? Que as bênçãos chegam, mas do jeito que chegam, sai. Que a palavra de Deus chega no nosso coração, mas do jeito que ela chega, ela vai embora. E nós vamos ver aqui em Lucas 8, se vocês quiserem abrindo, que o nosso coração, a nossa vida, ele tem que ser arado, ele tem que estar pronto a absorver o que Deus tem trazido para cada um de nós, né? Então aqui em Lucas 8, vamos ler do 4 ao 15. Então fala assim: afluindo uma grande multidão e vindo ter com ele gente de todas as cidades, disse Jesus por parábola: eis que o semeador saiu a semear, e ao semear uma parte caiu à beira do caminho e foi pisada, e as aves do céu a comeram. Outra caiu sobre a pedra e, tendo crescido, secou por falta de umidade. Outra caiu no meio dos espinhos, e estes, ao crescerem com ela, a sufocaram. Outra, final, caiu em boa terra, cresceu e produziu 100 por 1. Dizendo isto, clamou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então Jesus foi explicar a parábola, né? E ele disse: e os discípulos o interrogaram, dizendo: que parábola é esta? Respondeu-lhe Jesus: a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Aos demais fala-se por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Este é o sentido da parábola. A semente é a palavra de Deus. A que caiu à beira do caminho são os que, a ouvirem, vêm a seguir o diabo e arrebata-lhe do coração a palavra, para não suceder que, crendo, sejam salvos. A que caiu sobre a pedra são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria. Estes não têm raiz, creem apenas por algum tempo e, na hora da aprovação, se desviam. A que caiu entre espinhos são os que ouviram e, no decorrer dos dias, foram sufocados com os cuidados, riquezas e deleitos da vida. Os seus frutos não chegam a amadurecer. A que caiu na boa terra são os que, tendo ouvido, de bom e reto coração, retêm a palavra. Estes frutificam com perseverança. Então a gente vê que aqui conta a parábola da semente, né? E ali o povo de Judá, gente, eles não absorveram a palavra de Deus. E aqui fala que aquela semente que caiu à beira do caminho é aquele solo duro, sem arar. O que acontece com ela? São aquelas pessoas insensíveis. Ouvem, refletem a mensagem, mas não absorve ela. Ela não entra na vida da pessoa para que ela venha dar fruto. Ela somente é superficial na palavra. Ela ouve, gosta da palavra, mas a palavra não penetra dentro dela para que ela venha dar fruto e mudança, né? E aqui caiu sobre as pedras, são aquelas pessoas assim, duras de coração, né? Sabe aquela pessoa que você fala e não adianta? Você tá batendo, mas dura pouco tempo. Às vezes a pessoa até aceita Jesus na sua vida, mas logo que daqui a pouquinho ela já está derramando Jesus, já está rejeitando Jesus e querendo o mundo novamente, né? E tem a semente que cai nos espinhos, né?
que são aquelas pessoas preocupadas com as riquezas do mundo, são as preocupações com as coisas da terra. Então, se você está muito preocupado com as coisas da terra, as coisas de Deus, as espirituais, vão ficando. Então, a gente tem que refletir muito isso. Como é o meu coração? Como está a minha vida? Que tipo de terra eu sou? Né? Que tipo de terra eu sou? Eu tenho absorvido a palavra de Deus, né? E nós temos que ser o que? A terra boa, aquela terra que dá fruto. Aquela terra que quando Deus... Porque o que? A semente é a palavra de Deus, aqui foi explicado. O semeador é o próprio Deus, é o Espírito Santo, e muitas vezes usando a nossa vida, né? E o solo é o nosso coração. Então a gente tem que estar sempre avaliando como é o meu coração. Eu tenho absorvido a palavra de Deus? Ou eu estou como ali aquele povo de Judá, que Deus derramando sobre eles tantas coisas, tantas maravilhas, ele viu tanto poder de Deus, mas o que aconteceu? Eles não absorveram a palavra de Deus. Certamente o coração deles estava ali à beira do caminho, cheio de espinhos. Era um coração de pedras que não conseguiu reter aquilo que Deus trazia para eles, né? Então nós precisamos verificar o nosso coração, estar sempre sondando. Eu lendo esse capítulo, eu falei, gente, eu não tô uma terra tão boa assim. Eu não sou uma terra fértil, porque tem muita coisa impedindo ainda a minha vida de frutificar mais. Por quê? Porque Deus nos chama, Ele semeia na nossa vida, para quê? Para que a gente germine, para que a gente dê fruto. E muitas vezes as coisas da terra nos impedem de florescer em Deus, de dar frutos para Deus. E Deus quer o que? Frutos de cada um de nós. Deus quer que a semente dele entre no nosso coração e que a gente venha absorver. Por quê? Porque, gente, tudo que o homem semear, isso ele vai colher. Então, se eu não estou absorvendo o que é bom, totalmente o que é bom, eu acabo praticando o que é errado. E daí nós podemos sofrer alguma consequência desse coração duro, desse coração espinhoso, desse coração de pedra, desse coração que está sempre à beira do caminho, que a semente cai, mas anda ali um pouquinho, tá derramando aquela semente novamente e não deixa ela germinar. E em Lucas 2, do 1 ao 7, aqui vai nos mostrar uma coisa muito importante. Lucas 2, pouquinho para trás, né? Do 1 ao 7, fala assim: naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto convocando toda a população do império para recensear-se. O primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também subiu da Galiléia, da cidade de Nazaré para a Judéia, a cidade de Nazaré, para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu, completaram-se-lhe os dias, e ela deu à luz o seu filho primogênito. Enfaixou-se e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria, né? Então, gente, a gente vê aqui Jesus nascendo. E Jesus, se a gente for ver a história de Jesus, ele nasceu sendo perseguido. E ele morreu sendo perseguido. A vida de Jesus não foi fácil aqui na terra, mas ele frutificou.
A terra dele era boa, ele era obediente. O que faz a gente ser uma terra boa? Quando a gente pega a palavra e obedece ela. Ela entra dentro do nosso coração e ela vai absorvendo, né? E ali nós vamos gerando a vontade de Deus para as nossas vidas. E Jesus, gente, ele não murmurou momento nenhum na sua vida. O propósito dele era agradar o Pai. E o nosso propósito tem que ser de agradar a Deus. Ah, mas nós estamos sofrendo, tem perseguição, tem muita luta. Jesus falou em desistir, gente? Hora nenhuma. E por que nós vamos falar? Nós temos que ser uma terra boa. Jesus era uma terra boa. Tudo que o Pai dele falou, ó, eu tenho um plano para você, você vai lá e vai morrer pelos pecados de toda a humanidade. E ele foi simplesmente obediente. Não era fácil. E Jesus, gente, ele venceu. E por que ele venceu? Porque ele foi obediente até o fim. E como que nós vamos vencer na nossa vida? Quando nós absorvermos a palavra de Deus, né? E colocarmos ela em prática, nós vamos vencer, né? E nós vamos mostrar para Deus que nós não somos essa terra ruim, essa terra dura. Nosso coração não é ruim, nosso coração não é de pedra, né? E que nós não temos espinhos na nossa vida e que nós vamos o quê? Cumprir o propósito, o chamado de Deus nas nossas vidas. Então, nós estamos com dificuldade de alguma coisa? Ah, mas é muito difícil, não é fácil obedecer a Deus. Então, vamos lá para Jesus. Jesus, o Senhor conseguiu e com o Senhor eu vou conseguir também. Me ajuda a ser uma terra melhor, né? Ara o meu coração. Eu quero servir o Senhor com mais integridade, com mais amor, né? Fazendo totalmente a sua vontade, né? O Salmo 88, gente, não precisa ler, mas Deus me falava muito nesse salmo. Esse salmo é a súplica de um homem chamado Emã. Pelo que eu estudei, esse Emã era neto do profeta Samuel. E esse Emã, pelo que a gente lê no Salmo 88, ele foi um homem de muitas dores, de muitas enfermidades, e ele era um levita. Tudo dá para ver assim que ele era uma pessoa que tinha o conhecimento de Deus e ele estava passando por uma grande dificuldade na sua vida. Ali no Salmo não fala qual que era o problema dele. A gente entende que ele tinha uma grande aflição e pode ser muitas coisas, mas porque ele falava tanto, dá a impressão que era uma depressão muito forte. E ele lutava contra aquela doença e ele vivia agoniado, mas a palavra de Deus fala que ele não se afastou de Deus. Ele clamava a Deus para que Deus viesse ao seu socorro. E esse salmo, ele não fala que Deus atendeu ele, mas Emã, ele estava preocupado com a salvação dele. Não era com o corpo, não era com a doença. Ele clamava a Deus na sua agonia. E se vocês lerem o Salmo 88, ele é um salmo muito triste. Eu nunca tinha lido ele, gente. Ele é triste. Mas aquele homem, ele era uma terra fértil, porque todos os problemas da vida dele não tirou a fé dele. Então ele não era uma terra qualquer. A palavra de Deus estava dentro dele e ele clamava a Deus, clamava para que Deus viesse ao seu socorro. E não se sabe se Deus veio, né? Mas ele certamente foi salvo, porque ele clamava para o Deus da sua salvação. Então, os nossos olhos, gente, não pode estar nas coisas que acontecem na nossa vida. Nós temos que
Em tudo que acontecer, pode vir enfermidade, problemas adversos, perseguições, assim como veio com Jesus, desde o seu nascimento até a sua morte. Mas ele, o que ele fazia nas perseguições? Ele ia para o monte orar, ele ia jejuar, né? E ele estava ali agoniado, mas estava ali firme em Deus. E como que nós devemos ser no nosso dia a dia, nos problemas adversos da nossa vida, em tudo que vem contra nós? Nós temos que ser assim, né? Se Deus me curar, Ele é Deus. Se Ele não curar, Ele continua sendo Deus, né? Se Deus quiser, fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, continua sendo Deus. E pronto, porque os nossos olhos têm que estar na nossa salvação, na nossa eternidade, não é aqui na terra. Muitas pessoas, quando passam por dificuldades e que Deus não atende elas se afastam de Deus, a sua fé diminui. Gente, mas Deus é aquele que determina na nossa vida. Ele tem o maior prazer em nos curar, em nos abençoar. Mas se Ele fizer, Ele é Deus. E se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Mas Deus, Ele ama os seus filhos. E eu acredito que aqui no nosso meio Ele tem feito muito, né? O Emã ali é um exemplo para nós de uma vida que estava com os olhos no Senhor, passando por adversidades, por tudo, mas ele estava ali clamando e chorando aos pés do Senhor, né? E eu acho que se tem algo que nós não podemos perder na nossa vida, é a nossa gratidão. Eu vejo que eu mesmo hoje estava refletindo, a gente acorda, gente, pedindo. Você já viu isso? Deus, eu preciso disso. Cuida do fulano, cuida de mim. Cuide dos céus, toma conta do mercado. E será que a gente não tinha que tirar um tempo de gratidão a Deus? Deus, obrigado pelo meu trabalho, obrigado pelos funcionários, obrigado pela minha família, gratidão eu tenho pela palavra que o Senhor tem me dado, gratidão, Pai, é o que eu quero expressar para o Senhor nesse dia. Mas sabe, gente, eu entendi que o nosso coração não está tão arado. Ele falta muito. Porque a palavra de Deus fala que a gente tem que dar graças em tudo. Em tudo dai graças. Porque essa é a vontade de Deus. Então, vamos parar de olhar a nossa vida, os nossos problemas, as adversidades que a gente tem vivido. Vamos começar a agradecer a Deus. Deus, eu agradeço pela noite que o Senhor me deu. Hoje eu não quero pedir não, Senhor. Eu agradeço, Senhor. Olha lá, meu esposo está vivo, meus filhos, meus parentes, minha mãe está lá, o Senhor cuidou. Só gratidão, Pai. Então, vamos aprender a agradecer mais, ter um coração mais agradecido diante de Deus, né? Vamos ser essa terra boa que absorveu a palavra de Deus, porque se em tudo dai graças, a primeira coisa do dia é dar graças a Deus, né? Por tudo que Deus tem feito por nós. Aquele povo de Judá, gente, eles não sabiam agradecer. Pensa num povo ingrato, pensa num povo que viu os feitos do Senhor, mas virou as costas para Deus. E Deus falou, olha, vocês mudam, senão vai ter problema. E eles não mudaram. E nós, gente, hoje nós estamos recebendo a palavra de Deus. Então isso aqui é misericórdia de Deus para as nossas vidas. Deus me falou quem era a pessoa que Ele queria falar através dessa palavra. Então Deus hoje está falando que nós precisamos agradecer a Deus. Ah, mas eu já sofri muito na minha vida. Você não sabe o tanto que eu sofri. Você não sabe o tanto que eu fui rejeitado, mas Deus te ama, Deus te ama. E o importante é isso, é nós olharmos para Deus, para tudo que Ele tem feito por nós e termos o quê? Um coração
agradecido, não um coração como o povo de Judá, mas um coração agradecido a Deus. E hoje de manhã eu falei: Deus, o Senhor quer finalizar a mensagem? E eu fico assim tão maravilhada com Deus. Ele falou Amós 2 e falava justamente da ingratidão do povo. Então, gente, se tem algo que Deus abomina, é a ingratidão. Nós precisamos ser pessoas gratas, né? Amós 2, 3 a 5 fala assim. Vamos ler 3 a 5. Eliminarei o juiz do meio dele, e a todos os seus príncipes com ele matarei, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Judá e por 4 não sustarei o castigo, porque rejeitaram a lei do Senhor e não guardaram os seus estatutos, antes as suas próprias mentiras o enganaram, e após elas andaram seus pais. Por isso, meterei fogo a Judá, fogo que consumirá os castelos de Jerusalém. Então nós vemos que o fim de toda ingratidão é o fogo. As igrejas, muitas igrejas pregam a graça. E nós ainda estamos debaixo da graça. Mas, gente, tudo que o homem semear, é isso que ele vai colher. Então, se você semeou uma boa semente, você vai colher ela. E se você semeou uma má semente, você vai colher ela também. Então, muitas pessoas atribuem a Deus por passarem por situações adversas, mas tudo que o homem semear, isso ele vai colher, né? Então, a gente vê que Judá, ele rejeitou a lei do Senhor. Ele deixou o quê? O mundo enganar eles. Então, ele tinha a lei do Senhor, só que eles eram o quê? Uma terra uma terra dura, um coração de pedra, e eles queriam o mundo, era cheio de espinhos o coração deles, né? Então eles deixaram tudo isso, né, entrar na sua vida e rejeitou a palavra de Deus, né? E ali veio a justiça de Deus, porque eles foram o quê? Ingratos com Deus. Sabe aquela pessoa que você ajuda, você estende a mão e você peleja, mas está tendo só ingratidão? Vai indo, você larga, não larga? A gente vai indo, não cansa. Não pode cansar, gente. Mas eu acho que vai indo, a gente fala assim: não, Deus, toma conta, porque tá difícil, né? Então, nós precisamos andar o quê? Em obediência a Deus e tendo gratidão a Deus por tudo que Ele tem feito por nós, né? Emã ali estava passando grandes adversidades, mas ele estava orando, ele não desviou dos caminhos do Senhor, né? Aquilo não foi uma desculpa para ele sair dos caminhos do Senhor. Ele ficou firme em Deus. Jesus, gente, ele nasceu com perseguição e morreu com perseguição. E nós estamos aqui de hoje debaixo da graça dele, recebendo a graça dele. A graça dele é a palavra dele nos instruindo a sermos cada dia melhores diante dele, né? E a gente tem que entender que a Bíblia é a carta de Deus, a voz de Deus para todos nós. Então, quando nós pregamos a palavra de Deus, é a voz de Deus falando com cada um de nós. Olha, não sejam ingratos, vocês têm recebido muito, vocês acordam, vocês têm o pão de cada dia, o mundo ainda tem água, tem tantas coisas maravilhosas. Eu acho bom o meu esposo, que ele levanta e fala: gente, o mundo é bom demais, o mundo é tudo perfeito,
Deus fez esse mundo bom demais. Então, e é verdade, a gente tem tudo, gente. A gente acorda, tem tanta coisa ali, às vezes, um pãozinho, um cafezinho, um leitinho. Pensa, água pra gente tomar, água. Deus não deixou faltar. Então a gente tem que ser grata a Deus e obedecer a Deus, porque esse Deus tem a chave da vida, a chave da morte, né? Então nós temos que andar em obediência a Ele, procurar sondar o nosso coração. Como está o meu coração, Deus? Será que ele está ali à beira do caminho, aquele solo duro? Será que esses espinhos ainda tá perturbando para que não entre a palavra do Senhor no meu coração? Eu quero ser uma terra boa. Eu não quero que o mundo, as riquezas do mundo me impeçam de absorver totalmente a palavra de Deus na minha vida. E procurarmos o quê? Sermos cada vez mais gratos a Deus. Hoje de manhã, eu sempre falo eu tenho um funcionário que é pastor, né? Eu falei, nossa, Leomar, veio uma palavra tão forte e ela tem um endereço, você acredita? Aí, eu comentando com ele falou assim, Dona Iraci, hoje eu fui orar e na hora assim eu travei. Aí ele falou assim, não, eu não vou pedir nada, eu vou agradecer. Eu falei assim, então o Espírito Santo está falando que a gente precisa de mais gratidão por tudo que Deus tem feito e procurarmos o quê? Absorver mais e obedecermos mais a palavra de Deus. E assim sendo, tudo que nós fizermos vai voltar para nós mesmos, né? Então, se eu sou uma terra boa, a semente vai entrar, eu vou colher 100 por 1. Né? Mas se eu não sou uma terra boa, eu não vou absorver, e o que eu vou gerar, né? Então, o que nós plantarmos é o que nós vamos colher. Então, vamos ter gratidão no nosso coração e vamos procurar sermos gratos em tudo que Deus tem feito por nós. E a nossa vida, com certeza, não vai ser como a vida do povo de Judá. Vai ser uma vida abençoada. Deus falou e eles não ouviram. E Deus tem falado conosco. E nós vamos ouvindo, vamos? Amém? Em nome de Jesus, que os espinhos saiam da minha vida. Em nome de Jesus. Amém? Então era essa mensagem.